Muito, muito, muito bom dia, boa tarde and buenas noites. Estou aqui no cantinho, tá? É onde eu fico aparecendo aqui para vocês. Sou a Maria Andrade, a prof de vocês. Essa aula aqui, ela fala do simulado 1, ou seja, são 20 questões do simulado 1 que tratam de 20 temas, certo? Então, cada videozinho desse é um início ali para vocês começarem a ver esses temas, tá? Mas vamos primeiro às coisas que nos interessam. O tema hoje a gente vai falar de direito administrativo, a nossa primeira questão do nosso simulado progressivo de alinhamento 1 era essa. E hoje a gente vai falar desse instituto da improbidade administrativa. Quem quiser me acompanhar com um cafezinho, por favor, eu iria adorar, tá? Aqui coisas que eu gosto de sempre lembrar para vocês aí que eu sempre fiz e eu me identifiquei muito com uma outra professora que é a Amandinha que também fala sobre isso e achei muito interessante trazer para vocês, era algo que eu nunca tinha reparado que podia ser tão interessante assim, que é quando você, e ela botou isso numa frase muito bem, que é quando estiverem em movimento, escutem. Ou seja, essa aula aqui, ela é uma aula boa para vocês estarem ouvindo apenas, tá? Quem não quiser sentar para estudar, o que é muito mais interessante, né? O que dá muito mais resultado. Mas se não pode, gente, se não tem tempo, olha, são poucos dias até a prova, dê o seu máximo e fique escutando matéria o tempo inteiro, tá? Esse cansaço que vocês vão sentir agora, ele vai passar, a OAB vai vir, os honorários vão chegar, tá? Então, sempre aquilo que eu sempre peço para vocês, inicialmente, alinhem-se, organizem-se e dediquem-se que dá certo, dá tempo e dá certo, tá? Aqui nesse tipo de vídeo, como eu estava comentando com vocês, a gente vai ver esses temas de uma forma muito resumida, para que ele fique ali no subconsciente de vocês, porque vocês vão começar a ver esses temas aqui. O que que acontece? Eu já identifiquei as turmas que erraram a questão desse tema de propriedade administrativa, certo? São as turmas que estão recebendo esse vídeo, ok? Esse é o primeiro contato que vocês terão com essa matéria. Isso vai ficando no subconsciente de vocês. Hoje aqui nós vamos fazer a leitura de vários artigos, dispositivos de lei, e vocês vão relembrando, tá? Isso faz parte do alinhamento de vocês. E relembrando sempre a matéria e vendo ela através de abordagens de formas diferentes, faz com que vocês repitam essa matéria o tempo inteiro. E a repetição, ela traz a perfeição. Não tem nada que você veja, escute N vezes seguidas que não fique aí gravado na sua mente, tá? Então aqui não vai ser diferente, confiem no processo e vamos embora, tá? O tema de hoje, então, a gente vai falar sobre a improbidade administrativa, tá? Que é quando? Que é quando o servidor ele comete ali uma infração, certo? E essa infração, ela pode, assim, culminar em 3 tipos de sanções, tanto na esfera administrativa, como na esfera civil e como na esfera penal. Aqui, no caso da improbidade, da lei de improbidade administrativa, nós estamos falando da esfera civil, tá? Estamos falando das sanções civis, tá bem? Então, a administrativa, ela é com base no seu próprio estatuto, ou seja, dos servidores ali, tá? O penal tá lá no Código Penal. A lei de improbidade, ela vai prever as sanções civis a serem aplicadas por meio de uma ação civil pública, tá bem? Por ato de improbidade, sem prejuízo das outras sanções. Ou seja, você pode ser condenado por um ato de improbidade administrativa e também ser condenado na esfera civil e também ser condenado ali de forma administrativa, tá? Sofrer uma sanção administrativa. Uma coisa não impede a outra. São coisas totalmente independentes, tá bem? Isso é importante a gente começar lembrando. Então, essa lei de probidade administrativa é a Lei 8.429, tá? E ela regulamenta ali o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Esse é o artigo que justificava a aplicação das sanções de improbidade administrativa. Como a gente sabe, os artigos da Constituição, normalmente, eles precisam de uma regulamentação depois. Essa é a regulamentação da improbidade administrativa, tá? E esse artigo ele sugere o quê também? Que a ação de probidade administrativa ela vai ser proposta pelo Ministério Público ou por uma pessoa jurídica lesada por esse ato de improbidade, tá? Quando a ação é proposta pelo Ministério Público, essa pessoa jurídica ela vai ser intimada e ela pode ingressar ou não no processo, tá? É importante lembrar aqui também que se a ação é proposta pela pessoa jurídica e ela ingressa com a ação, essa pessoa jurídica lesada ingressa com a ação, o Ministério Público também vai estar presente nesse processo, só que ele vai estar como fiscal da lei,
tá? Ele não vai estar ali atuando ativamente, ele vai estar fiscalizando se está tudo correndo de acordo com o que a lei manda, tá? Então, se a prova disser que é indispensável a presença do Ministério Público numa ação de improbidade de administração pública, que é feita através de uma ação civil pública, vocês vão dizer que sim, que o Ministério Público a presença do Ministério Público é indispensável na ação de improbidade administrativa, tá? Isso é bem importante de lembrar, já caiu e já foi pegadinha. Vamos lembrar aqui agora o sujeito passivo, tá? Ai, meu cafezinho tá muito bom, gente. O sujeito passivo, então, é o agente público amplamente considerado, ou seja, todos que atuam em nome do Estado. É aquele conceito bem amplo, que entra todo mundo que está atuando ali em nome do Estado. Então, lembrando que se você é um estagiário ali do Estado, você também vai entrar nesse rol, tá bem? Então, para fins de probidade, são agentes públicos todos aqueles que atuam em nome do Estado, particulares em colaboração. Além dos agentes públicos, a lei de improbidade se aplica aos particulares que tenham concorrido, induzido ou se beneficiado direta ou indiretamente da prática do ato, também respondem perante essa lei de improbidade. Então, vejam como ela engloba. A priori, vocês podem pensar: ah, não, lei de improbidade administrativa, somente os agentes públicos. Quem são os agentes públicos? E aí isso pode induzir você a erro, mas lembre-se que é muito importante lembrar que essa ação, que aqui, para fins de improbidade administrativa, o sujeito passivo é o agente público no sentido amplo, tá? Todos que estão ali envolvidos com esse ato, tá bem? Lembre-se bem disso, tá? Se estiver escrevendo, faz asterisco, escreve isso daqui para ficar bem tatuado no seu cérebro, tá? Então vamos ver aqui um pouquinho da parte processual para vocês, que conhecendo a parte processual fica um pouco mais fácil às vezes. Então, a ação de probidade ela é proposta antes do juiz decidir se ele vai receber ou não a petição inicial, tá? É como se fosse ali no penal, né? Que o juiz tem que receber ou não a denúncia. Então, o que acontece? Aqui, o juiz vai decidir se ele vai receber ou não essa petição inicial. Mas, para isso, antes disso, ele vai notificar o acusado para que ele apresente uma defesa prévia em 15 dias. Ou seja, antes do processo iniciar, o acusado ele pode apresentar uma defesa prévia, tá? Então, nesse caso, nessa defesa prévia, o que esse acusado ele vai fazer? Ele vai tentar convencer o juiz que ele não deve receber essa ação, né, que ele não deve receber essa petição para que não se dê início a esse processo, certo? Obviamente, né, porque o acusado ele não quer que o processo continue. Então, se o juiz indefere essa petição inicial, vai caber o quê? Vai caber recurso de apelação, como está ali em 15 dias, como de praxe ali no nosso Código de Processo Civil, artigo 1009 ou 1015, algo do gênero, nessa parte do prazo do processo civil, do recurso de apelação, tá? E mais diferente aqui esse prazo ele é ali do Código de Processo Civil, né? Não está necessariamente na nossa lei de improbidade. Mas diferente do que acontece lá no Código Civil, aqui na ação de improbidade administrativa, se o juiz indeferir, vai caber o que? Agravo de instrumento, o que é diferente no nosso Código de Processo Civil. Não vamos se confundir aqui, tá? Então, lá no nosso Código de Processo Civil, quando o juiz indefere, cabe apelação em 15 dias. Aqui, o que vai acontecer? Vai caber. Não, é que eu escrevi errado, tá? Se ele deferir, eu tenho que arrumar aqui. Se ele deferir, peraí que eu vou pausar para anotar isso. Eu já estava me induzindo a erro, tá? Então, se ele defere da petição inicial, você pode ingressar com um recurso de apelação em 15 dias, seguindo ali o nosso Código de Processo Civil. Se ele indeferir, diferente do que acontece ali no nosso Código de Processo Civil, você vai ingressar com um agravo de instrumento, tá? Indeferiu, agravo de instrumento, deferiu, recurso de apelação, tá? Agora a gente vai ver quais são esses atos de improbidade administrativa que ingressam aqui nisso que a gente vem falando até agora, tá? Isso está nos artigos 9, 10 e 11 da Lei de Improbidade. São artigos bem importantes. Eu trouxe aqui o cabeçalho do capítulo dos atos de improbidade administrativa, seção dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, porque no 9, 10 e 11 cada um vai tratar de uma
das modalidades aí dos atos de improbidade administrativa. E a gente vai fazer a leitura desses artigos, gente. Sim, a gente vai fazer. Então, em algum momento vocês vão ter que ler, então leiam, nem que seja aqui comigo, escutem. Ah, lembrando que eu trouxe aqui os artigos, principalmente os artigos que sofreram alteração no ano de 2021, tá? Que são os que a FGV mais tem cobrado. Então, como é uma lei que os artigos eles têm muitos incisos ou muitas alíneas, eu trouxe o que é novidade ou o que realmente mais cai. Isso não faz com que vocês não tenham que ir lá ler a lei completa, tá? Mas vamos ler aqui o que eu trouxe para vocês. Então, no artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º dessa lei, e notadamente: 1. Receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel ou qualquer outra vantagem econômica direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse direto ou indireto, que possa ser antegido ou operado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, decorrente das atribuições do agente público, tá? 2. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º, por preço superior ao valor do mercado. Preço superior ao valor de mercado. 3. Perceber vantagem econômica. Vantagem econômica, ó. 1. A gente falou em receber vantagem econômica. 2. Perceber vantagem econômica. 3. Perceber vantagem econômica. Perceber é o quê? É receber. É auferir. É ter para si. Tá? Perceber é o verbo aqui. Vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. Então, em cima nós temos por preço superior ao valor de mercado e também temos por preço inferior. 4. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. 5. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio e de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita ou aceitar promessas de tal vantagem. Então, receber vantagem econômica é o começo ali. 6. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no parágrafo 1º desta lei. E 7. Adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública, em razão deles, bens de qualquer natureza decorrentes dos atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da ilicitude da origem dessa devolução. Assegurada a demonstração pelo agente da ilicitude da origem dessa devolução. É muita coisa, gente. Vamos lá. 8. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. 9. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. 10. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que seja obrigado. 11. Incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei.
12. Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. Agora, no artigo 10, a gente tem aqui os atos que vão causar danos ao erário, tá? O 9 foi quando a pessoa aufere, quando ela ganha dinheiro. Quer ver? Como é que estava aqui? Que importam em enriquecimento ilícito. Foi quando o agente ali público, o agente amplamente denominado, como nós vimos lá no começo, ele aufere enriquecimento, ele recebe, ele percebe enriquecimento. O 10 são os que causam dano ao erário, tá? Então a gente está ali na seção 2 dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Tá bem fácil de achar na lei. Vejam que se vocês pesquisam as respostas das questões na lei, olha o estudo ativo que vocês estão fazendo, tá? Então, o artigo 10 constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento, nunca consigo falar essa palavra, ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, enotadamente. Agora vem. Agora vem bastante coisa. É a única vez que a gente vai ler isso tudo seguido, tá? Nas outras aulas a gente não vê, mas isso tem que ficar no subconsciente de vocês. 1. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, de rendas, de verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Agora a gente passa direto para o 8, porque eu trouxe aqui só as novidades, tá bem? Frustrar a ilicitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. 10. Agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. 19. Agir para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Parágrafo 1º. Nos casos em que a inobservação de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Parágrafo 2º. A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade. Esse parágrafo 2º, ele é bem importante, tá? Então, leiam sempre com bastante atenção, a gente vai voltar algumas vezes nele. E, por fim, o nosso artigo 11, tá? Que vai falar dos atos que afetam contra os princípios da administração pública. Então, nós tivemos o enriquecimento ilícito, os que causam danos ao erário e os que vão contra os princípios da administração pública, que estão ali no artigo 11, na seção 3, tá? Que é dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Não poderia estar mais fácil de achar. Vejam que se vocês criam esse hábito de ver índice remissivo ou de ler as seções, os capítulos ali, como vocês conseguem se encontrar no meio da lei. Isso é muito, muito importante para a segunda fase, tá? Então, vamos lá. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Aí vamos direto para o que importa, né? 3. A lei de 2021. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou em colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. 4. Negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade, do Estado e de outras hipóteses instituídas em lei. 5. Frustrar
em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial do concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. 6. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. Esse é bem importante também, tá? Deixar de prestar contas. E o 11, nomear cônjuge, esse é bem importante também, tá, gente? Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. A gente vai voltar muito nesse, tá? 12. Praticar no âmbito da administração pública e com recursos do erário, quem está aí com o vadimeco na mão, grifa. Ato de publicidade que contraria o disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, artigo muito importante para nós, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. Parágrafo 1º. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada no Decreto número 5.687 de 2006, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º, acabei de ler, tá? Deste artigo a qualquer dos atos de improbidade administrativa tipificados nesta lei, e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativas instituído por lei. Por fim, vamos lá. O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva, grifem isso, ó, vou ler de novo. O enquadramento de conduta funcional na categoria em que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva, que é importante gravar aqui, da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com indicação de normas constitucionais, legais ou infralegais violadas. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade de que trata esse artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico, tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem de reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Parágrafo 5º. Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição do dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Aferição de dolo, tá? Essa parte tem que grifar. Também é bem importante esse parágrafo 5º. Aqui eu trouxe o print do edital que diz, do nosso exame de ordem, que diz que vai cair improbidade administrativa, a lei 8.429 de 92, com as alterações de 2021. Por isso, a gente tem que ver todo esse material que a gente está vendo aqui, tá? Porque sempre tem alguém que questiona, e sim, vão cair essas alterações de 2021, tá aí no edital, tá aí o print, tá? Então, o que, que a gente extrai de importante disso que eu li aqui agora? Tudo é importante, tá? Mas o mais relevante para esse primeiro contato com a matéria no momento é a configuração do ato de improbidade, ele independe de dano, tá? Os rolos apresentados até agora não são taxativos. Lembrem-se disso também, tá? Mas a lei diz que são atos de improbidade os atos dolosos ou culposos que causam danos ao erário. No artigo 10, a lei traz isso explicitamente, tá? Então, isso é importante se lembrar também, saber onde buscar essa informação, tá? Porém, o que, que acontece? Por mais que no artigo 10 isso venha explícito quais são os atos dolosos e quais são os atos culposos, os outros artigos não trazem nada assim explícito, porque eles não são taxativos, tá? Então, isso faz com que a doutrina e a jurisprudência elas tenham que pacificar um entendimento para conseguir
se mover nesse mundo processual, tá? Então, elas pacificaram qual o entendimento? De que não se pode presumir a modalidade culposa, tá? Ela tem que ser comprovada. Por isso, os atos de improbidade que não causem dano ao erário, mas atentem contra os princípios ou gerem ali o enriquecimento lícito, eles dependem dessa comprovação do dolo, tá? Não se pode presumir a culpa. A culpa, nesse caso, ela não é presumida. Bem importante lembrar aqui também que o dolo é indispensável para a configuração dos atos de improbidade que não causem danos ao erário. Eu falei para vocês sublinharem lá atrás, tá? E se não houver dano patrimonial, a configuração do ato de improbidade depende da comprovação desse dolo. Então, a lei prevê as infrações e estabelece também as sanções que serão aplicadas, tá? Então, vamos ver aqui, ó, no artigo 12 já começa, ó, independente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. 1. Nas hipóteses do artigo 9º dessa lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 anos. O teto aí, então, dessa pena é de 14 anos, tá? Na hipótese do artigo 10, a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer a essa circunstância, perda ou função pública, suspensão dos direitos políticos por até 12 anos. Vejam que conforme a infração ela vai sendo menos gravosa, vai diminuindo, tá? No parágrafo 1º ali, eu tô tentando me encontrar aqui nessa câmera. No parágrafo 1º ali, então nós temos 14 anos. Aqui no inciso 2º, nós temos 12 anos, tá? 12 anos o pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios de incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente. A mesma coisa, sócio majoritário, 12 anos. E aí, quando fica menos ainda no terceiro, né, nas hipóteses do artigo 11, ó, 9, 14 anos, 10, 12 anos, 11, até 24 vezes. Não tem nem, acho que é até 4 anos. Ó. Na hipótese do artigo 11 desta lei, pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior de 4 anos. Olha como ficou bem menor, tá? Aí vamos para o parágrafo 1º. A sanção da perda da função pública nas hipóteses do inciso 1, 2 e do caput desse artigo atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo e em caráter excepcional, estendê-lo aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso, de gravidade e a gravidade da infração. Vemos que a gravidade da infração é algo bem relevante. Por final, eu coloquei esse quadrinho aqui para vocês, tá? Que fala do enriquecimento ilícito, do dano ao erário e dos atos que atentam contra os princípios da administração pública, para vocês verem a principal diferença entre eles, tá? Qual que dá perda de função, qual que dá perda dos bens, ressarcimento ao erário. Então, esse é um quadrinho bem legal para tá bem assim fácil de vocês verem essa matéria, tá bem? Então a gente vai ficar por aqui com esses aspectos iniciais e teóricos desse tema, tá? Não se esqueçam de seguir todo o ecossistema aí da Prof para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Tem grupo no Instagram, tem grupo no Telegram, tem o WhatsApp, já falei do WhatsApp, né? TikTok, e tem uma comunidade também na própria Hotmart, além do nosso curso, tá? Então, essa foi a nossa primeira vista dessa matéria. Eu não queria que fosse uma aula extremamente longa.
para a gente começar a ter o primeiro contato com esse tema, que é um tema delicado, que cai bastante, que é bem importante a gente saber, tá? Então, para quem ainda não faz parte do curso e por algum motivo recebeu esse vídeo, inscreva-se já, tá? Nossas turmas são de no máximo 6 alunos. Esse conteúdo aqui, por exemplo, ele é fruto de um simulado progressivo de alinhamento. São simulados que começam com 20 questões, uma de cada disciplina do exame de ordem. O número de questões vai aumentando para também vocês irem se preparando fisicamente, porque é uma prova que cansa fisicamente, são 5 horas e 80 questões, tá? E também eu vou fazendo a avaliação de vocês através desses simulados e consigo direcionar o estudo da turma. Por exemplo, as turmas que estão recebendo esse vídeo foi porque elas não foram bem no tema improbidade administrativa e elas irão receber outros conteúdos referentes a isso, tá? Nós fazemos revisões periódicas também, como vocês puderam ver ao longo do vídeo. Temos em todos os passos, nós temos atividades com questões comentadas, videoaulas, PDFs com resumo da matéria e com os artigos quentes que respondem todas aquelas questões daquele mesmo tema do exame de ordem dos últimos 10 anos, e vocês conferem isso ali nas questões comentadas, tá? O bônus do nosso curso é essa mentoria em grupo, que eu faço esse direcionamento e avaliação constante de vocês, tá? Então inscrevam-se já, tá? Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Quem é aluno, pode entrar em contato comigo se quiser indicar algum colega seu. Essa pessoa recebe um desconto de 50%, mas só um aluno pode indicar outra pessoa. Aí eu passo um cupom especial para essa pessoa e ganha 50% de desconto para chamar os amigos de vocês. Se quiserem, eu boto até na mesma turma, tá? Um beijão e continuem dando passos todos os dias, dando passo para aprovação. Alinhem-se, organizem-se e dediquem-se que vai dar tudo certo.